Numa casinha mofada no interior de um bairro esquecido pelo tempo, nasceu aquele que jamais teria o direito de ser lembrado. O terceiro filho de uma mãe ausente e um pai ausente. Dentro de casa, ele foi registrado como Edivaldo, mas esse nome nunca foi chamado com carinho. Cresceu ouvindo berros, sentindo o cheiro de bebida nos lábios de quem o fez e apanhando por erros que nem cometeu. Se os irmãos tinham brinquedos, Edivaldo tinha um canto do quarto úmido para dormir. Se havia comida, ele comia por último, e muitas vezes não havia. Sua infância não teve risos nem aniversários, mas teve o gosto amargo da rejeição diária. Desde muito cedo, aprendeu a se calar para sobreviver, e foi nesse silêncio que ele começou a desaparecer pouco a pouco, até sumir de vez dos olhos do mundo. O episódio que marcou sua ruína veio numa noite gelada de junho. Chovia como se o céu estivesse sangrando, e Edivaldo, com 7 anos, havia esquecido de trazer o balde de água da cisterna, uma tarefa que fazia toda a noite. O pai, com raiva e hálito de pinga, trancou a porta e deixou o menino do lado de fora, sem agasalho, sem cobertor, com apenas uma camiseta furada grudada ao corpo molhado. Ele se encolheu debaixo do banco da varanda, tremendo, olhando para dentro da casa, onde o cachorro da família dormia ao lado do fogão. O cachorro tinha nome, tinha coberta, tinha mais amor do que ele. E ali, naquela madrugada silenciosa, com os dentes batendo e o corpo doendo, Edivaldo compreendeu, pela primeira vez, que ele não era importante, não era amado, e talvez nem fosse humano aos olhos da própria família. A decisão de fugir não veio com gritos nem desespero. Veio com a calma de quem aceita o destino. Aos 11 anos, após apanhar por derramar sopa no chão, ele saiu pela porta dos fundos e nunca mais voltou. Ninguém o procurou. Ninguém denunciou. Ninguém deu falta. E assim começava a jornada de um menino que nunca teve um lar e que passaria a vida inteira tentando apenas existir num mundo que se recusava a notá-lo. Aos poucos, Edivaldo deixaria de ser chamado de menino. Passaria a ser visto como algo entre o lixo e a paisagem urbana. A infância que lhe roubaram se transformaria em fúria muda, em fome crônica, em um olhar tão profundo que incomodava quem ousava encará-lo. Ele cresceu nas rachaduras da cidade. Mas o que ninguém sabia é que o esquecimento cria monstros, e os monstros, quando acordam, não pedem permissão. O tempo passou, mas para Edivaldo não havia calendários, aniversários ou festas de fim de ano. Ele envelhecia nas ruas, sem saber exatamente quantos anos tinha. O tempo o moldava como o vento molda a pedra, lentamente, com indiferença e crueldade. Ninguém o via de verdade. Ninguém parava para perguntar seu nome, sua história, ou sequer se ele ainda respirava. Ele se tornou parte da paisagem, mais um vulto entre os becos sujos, mais um corpo deitado sob as marquises durante as madrugadas frias, um borrão silencioso entre as buzinas, passos apressados e celulares sempre ocupados demais para olhar para baixo. E Edivaldo, que um dia foi um menino, agora era conhecido por todos apenas como Zé do Lixo. Esse apelido não vinha de maldade direta. Era pior. Vinha da indiferença. Ele passou anos morando nos arredores de um grande supermercado da Zona Nobre, um local onde os carros importados passavam por cima de poças e ignoravam mãos estendidas. Zé dormia em um canto escuro do estacionamento, entre pilhas de papelão, caixotes quebrados e restos de comida descartados, por quem nunca soube o que é fome de verdade. Seus cobertores eram sacos plásticos, seus sapatos tirados do lixo, sua dignidade, surrada como seu corpo, já nem existia. Todos os dias, às 5 da manhã, ele recolhia restos de frutas estragadas, limpava latas de refrigerante e separava o que ainda podia ser vendido por centavos. Era metódico, silencioso, invisível. Muitos funcionários do mercado o viam, mas não viam. "Cuidado com esse aí, pode ter doença", sussurravam alguns. Outros atravessavam a rua só para não sentir o cheiro que vinha da sua pele. Um cheiro de abandono, de suor seco, de chuva acumulada e humilhação cotidiana. Zé aprendeu a não pedir, a não falar, a não esperar. Mas mesmo no fundo da miséria, ele ainda era humano. E como todo humano, sentia. A dor não o abandonou.
O frio cortava seus ossos, a fome roía seu estômago, a solidão rasgava sua mente aos poucos. Às vezes à noite Zé falava sozinho. Repetia palavras desconexas, como se conversasse com alguém que só ele via. Alguns diziam que era louco, outros apenas ignoravam. Mas o que ninguém sabia é que ali, entre caixas e ratos, dormia uma alma cheia de mágoa, de revolta e de presságios. A cidade pode ter esquecido seu nome, mas ele não esqueceu, nem perdoou. E enquanto a cidade seguia com seus luxos, seus carros blindados e suas vitrines iluminadas, Zé continuava ali, como um cadáver adormecido, esperando o toque final. Um toque que viria em forma de risos, em forma de brutalidade, em forma de uma câmera ligada por diversão. O sangue que seria derramado não era só dele, era de todos os que já haviam sido ignorados. E naquele chão frio do estacionamento, o horror ainda estava por começar. Do outro lado da cidade, onde os portões se fecham com sensores e as ruas são limpas 2 vezes ao dia, cresciam 2 jovens que nunca conheceram o conceito de não. Filhos de empresários milionários, donos de redes de supermercados, concessionárias, postos de gasolina e políticos locais. Caio e o Eduardo nasceram envoltos em lençóis de algodão egípcio e cercados por empregados que os tratavam como semideuses. Desde cedo, foram ensinados que o mundo girava ao redor dos seus desejos, que podiam tudo, que eram invencíveis. Caio era o mais velho, com 23 anos. Olhos frios, sempre escondidos atrás de óculos escuros caros, e uma risada debochada que gelava o sangue de quem não fazia parte do seu círculo. Eduardo, com 19, era o espelho sombrio do irmão, mais impulsivo, mais volátil, com um olhar de quem se divertia vendo os outros sofrerem. Os dois compartilhavam mais do que o sangue. Dividiam o mesmo vazio existencial de quem teve tudo, menos limite. Viviam em festas regadas a drogas, apostas ilegais e vídeos íntimos de garotas que nunca sabiam que estavam sendo gravadas. Tinham uma gangue particular, outros herdeiros mimados, protegidos por sobrenomes fortes e contas bancárias infladas. Mas Caio e Eduardo eram diferentes. Eles não queriam só transgredir, queriam marcar, queriam provar que estavam acima da sociedade. E foi numa madrugada de tédio e cocaína que a ideia brotou, suja, podre e irônica. Vamos fazer um desafio real hoje, disse Caio acendendo o charuto com o isqueiro banhado a ouro. Real como? Perguntou Eduardo, já rindo. Alguém que ninguém vai sentir falta, um fantasma vivo, igual aquele Zé do lixo lá do mercado. Você tá falando daquele fedido que dorme perto das lixeiras? Esse mesmo. Vamos deixar nossa marca. Eles não precisavam planejar muito. Conheciam o mercado, as câmeras, os pontos cegos. Tinham acesso aos horários, sabiam quando o estacionamento ficava vazio. Tudo o que precisavam era uma desculpa para estar ali e um bastão. Pouco antes das 3 da manhã, com o céu ainda encoberto e o mundo dormindo, os dois estacionaram o carro esportivo preto no canto mais escuro do pátio. Levaram celulares, luvas e um pedaço de pau grosso que usavam para bater em pneus durante brincadeiras. O celular de Eduardo já estava gravando quando sussurrou. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Era um jogo para eles, um teste de coragem, um ritual de sangue travestido de entretenimento, e tudo isso só porque podiam. Naquela noite, o mal não tinha rosto demoníaco. Não saiu do inferno, nem veio de cultos secretos. Ele usava perfume francês, relógio de grife e sapatos italianos. E estava prestes a destruir o último pedaço de humanidade de um homem esquecido. A madrugada estava fria e muda. O tipo de silêncio que só as cidades grandes conhecem nas suas horas mais desertas, um vazio que engole tudo, exceto os segredos. Naquele estacionamento escuro, sob lâmpadas queimadas e cercado por grades que jamais foram consertadas, Zé do lixo dormia encolhido sobre uma pilha de papelões com a cabeça envolta em um saco de pano que servia como travesseiro. Tinha comido metade de uma maçã jogada fora por um cliente horas antes. E mesmo faminto, sorriu com os olhos fechados. Era raro sonhar. Mas naquela noite, sonhava que era menino outra vez e que alguém chamava seu nome. O som dos pneus se arrastando pelo asfalto o despertou.
Um carro preto, de janelas escuras, se aproximava sem pressa, como se não tivesse pressa alguma de chegar, nem medo de ser visto. As luzes estavam apagadas, o motor ronronava como fera antes do ataque. Zé se levantou devagar, ainda grogue do frio, tentando entender. Quando viu as portas abrindo, pensou que fossem seguranças ou alguém que precisava de ajuda. Fez o que sempre fazia. Levantou as mãos e disse com voz baixa, quase educada: "Desculpa, patrão. Tô saindo. Já estava indo embora." Mas ninguém respondeu. Eduardo saiu primeiro, com o celular já gravando. A luz da tela tremia. Caio veio logo atrás, com a mão escondendo o bastão que trouxera enrolado em um pano. Os passos deles ecoavam no concreto molhado e Zé recuava sem saber para onde. Tentou explicar, pedir, justificar uma culpa que nem sabia qual era. Mas Caio apenas sorriu, aquele sorriso vazio de quem nunca sentiu remorso. O primeiro golpe veio rápido, um estalo seco, madeira contra os ossos da costela. Zé caiu de lado, tossindo e se contorcendo, enquanto a câmera registrava tudo com frieza clínica. Eduardo ria alto, ria como criança assistindo um desenho animado. Outro golpe, e mais outro, o bastão agora tingido de vermelho. A câmera tremendo, captando gemidos abafados, os gritos curtos de um homem que sabia que ninguém viria. "Olha isso! Ele tá se cagando todo!" gritava Eduardo fora de si. Caio, com os olhos vidrados e as mãos firmes, parecia um escultor moldando sua obra mais sombria. Com cada golpe, destruía mais que carne e osso, esmagava a última migalha de dignidade que o mundo havia deixado para aquele homem. E mesmo assim, Zé não reagia, não amaldiçoava, não implorava, apenas olhava. Um olhar que cortava, um olhar que por um instante fez Caio recuar. "Corta isso, cara, vambora. Calma, mais um pouco, só mais um pouco." O último golpe veio como um suspiro, silencioso, definidor. Zé do lixo caiu de costas, os olhos abertos, o corpo imóvel. Os dois riram, jogaram o bastão em uma lixeira próxima, voltaram para o carro e foram embora como se nada tivesse acontecido, como se tivessem apenas apagado uma lâmpada num cômodo abandonado. O corpo ficou ali por horas, até que o sol começou a nascer e iluminou o asfalto manchado. Os primeiros funcionários chegaram e viram, mas não sabiam o que fazer. Ligaram para alguém, chamaram uma viatura. Em poucos minutos, o local foi isolado. E como esperado, o caso foi abafado. Sem documentos, sem família, sem passado. A versão oficial: briga entre moradores de rua. Mais um entre tantos, nada digno de atenção. Mas o que a cidade não sabia era que, naquele instante, algo acordava sob o concreto. Algo antigo, algo esquecido, algo que não morreria em paz. O corpo de Zé do lixo foi recolhido por uma ambulância silenciosa, sem sirenes, sem pressa. O lençol branco que cobria seu rosto sujo e ensanguentado parecia um insulto tardio à dignidade que nunca lhe foi concedida em vida. Nenhum repórter apareceu, nenhuma manchete foi escrita, nenhuma vela foi acesa. Seu cadáver foi armazenado como se fosse apenas mais um objeto descartado em meio à burocracia fria de um sistema que não se importa. Os agentes do IML não conseguiram identificá-lo. Não havia documentos, não havia digitais legíveis. Era apenas mais um indigente. O relatório policial, breve e sem alma, registrava: possível morte por agressão física, sem testemunhas, sem evidências conclusivas, possivelmente conflito entre moradores de rua. A investigação não durou mais que 2 dias. O gerente do supermercado, pressionado pelos donos da rede, os pais de Caio e Eduardo, fez questão de colaborar com a versão mais aceitável. Câmeras desligadas no momento do crime, arquivos supostamente corrompidos, nenhum movimento suspeito registrado. O segurança noturno, afastado por motivos de saúde. Ninguém se incomodou em cruzar informações. A cidade seguiu. No entanto, nas sombras, a verdade se espalhava. O vídeo da execução, filmado pelo próprio Eduardo, não desapareceu como deveria. Em grupos obscuros da internet, a filmagem circulava com o título Limpeza Urbana, nível máximo. Risadas em comentários anônimos, emojis de aplausos,
gente apostando quantos golpes foram necessários para calar o mendigo. Os rostos dos jovens estavam borrados na versão viral, mas quem os conhecia sabia e calava. Porque ninguém queria comprar briga com aquela família. Porque, no fundo, muitos achavam que a cidade estava melhor sem aquela criatura rondando por ali. Enquanto isso, o corpo de Zé foi enterrado numa cova rasa, marcada apenas com uma placa de metal. Masculino, desconhecido. Nem um nome, nem uma flor. O coveiro mal olhou o rosto antes de cobri-lo de terra, mas cometeu um erro. Um detalhe. Ao jogarem o corpo na cova, algo caiu de seus trapos velhos, um fragmento de espelho, quebrado, que Zé carregava consigo há décadas. Ele costumava olhar para aquele pedaço todas as manhãs, como um lembrete de que ainda existia. Agora, o vidro refletia a terra molhada, a cova recente e algo mais. À noite, o cemitério ficou mais frio. As luzes tremeluziram. O vigia noturno ouviu passos, raspões, sussurros de alguém chamando por mamãe com voz infantil e arrastada. Ao verificar os túmulos, encontrou o espelho fora da cova e sobre ele uma impressão digital suja de sangue. Os registros mostrariam no dia seguinte que nenhum visitante havia passado por ali, nenhum funcionário, nenhuma alma viva. A justiça dos homens havia encerrado o caso, mas a justiça dos esquecidos apenas começava. E ela não usava togas, usava trapos, e caminhava entre os vivos com o olhar de quem já viu demais. Na semana seguinte ao enterro anônimo, o estacionamento do supermercado passou a exalar um ar mais denso, mais pesado. Durante a madrugada, as câmeras, que sempre funcionavam com precisão cirúrgica, começaram a travar. Os relógios internos dos sistemas de segurança congelavam exatamente às 13h03, como se um véu invisível caísse sobre o local naquele minuto. Funcionários noturnos começaram a relatar desconfortos estranhos, náuseas repentinas, arrepios intensos, sensação de estarem sendo observados por olhos que não piscavam. O primeiro a abandonar o emprego foi o novo segurança. Chamava-se Pedro. No terceiro dia de trabalho, ligou desesperado para o supervisor às 4h, gritando que havia alguém andando entre os carros, mas ninguém apareceu nas imagens, nenhuma sombra, nenhuma figura. E ainda assim, Pedro jurava. Ele estava coberto de sangue, com a cabeça aberta, e me chamava pelo nome. Eu nunca vi aquele homem antes, mas ele sabia meu nome. Após o ocorrido, Pedro deixou o crachá e sumiu. Nunca mais foi visto. Na mesma semana, uma atendente chamada Márcia desmaiou ao sair para fumar nos fundos do estacionamento. Antes de cair, disse que viu um homem parado ao lado da lixeira, descalço, com o peito nu, cheio de hematomas, segurando algo parecido com uma tábua de madeira encharcada. Quando os colegas correram até ela, não havia ninguém. Mas no chão onde Márcia apontava, havia pegadas frescas, sujas, desumanas. O gerente do mercado mandou reforçar a segurança e trocar as câmeras. Não adiantou. Às 3h13 todas travavam, todos os dias, sem exceção. Enquanto isso, Eduardo, o mais novo dos assassinos, começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com a mesma cena, sempre igual. Acordava em um chão sujo, preso, e via a figura de Zé do Lixo se aproximando, com os olhos costurados, sangrando pela boca, segurando um bastão rachado. Tentava gritar, mas só saía um chiado. Ouvia os próprios ossos se quebrando, um a um. Acordava suando, com arranhões inexplicáveis nos braços e costas. Começou a usar drogas ainda mais pesadas para dormir, mas os sonhos voltavam. Caio, por sua vez, começou a ver vultos à luz do dia. Durante uma reunião com advogados, viu a silhueta de um homem parado atrás da janela de vidro espelhado. Quando foi checar, não havia nada. Na garagem de casa, um pedaço de madeira apareceu sobre o capô do carro, idêntico ao bastão usado no crime. Tentou jogar fora. No dia seguinte, ele reapareceu, sempre com uma nova mancha escura. Os amigos deles, antes cúmplices e risadinhas em grupo, agora evitavam qualquer menção ao vídeo. Alguns juravam que seus celulares começaram a reproduzir o áudio do crime de madrugada, sozinhos. Outros diziam ter escutado batidas em suas portas às 3h13.
mas não encontravam ninguém do lado de fora. A cidade, até então indiferente, começava a sussurrar. Os moradores de rua que antes dormiam escondidos voltaram a ocupar a frente do mercado. Diziam que agora o Zé protegia eles. Um deles afirmou: ele voltou, não para viver, mas para fazer a cidade lembrar que ele morreu. E enquanto os sorrisos dos assassinos murchavam em pavor e as câmeras falhavam toda a madrugada, uma verdade se tornava clara. O que fora abandonado à morte, agora caminhava entre os vivos. Não como alma, não como espírito, mas como justiça crua, furiosa e implacável. Quando a escuridão não mais se restringe à noite e começa a invadir o dia, é sinal de que algo rompeu a barreira entre o que é visto e o que é sentido. Eduardo foi o primeiro a se entregar ao pânico total. Trancado na cobertura luxuosa da família, ele cobriu espelhos, vedou janelas, desligou o celular. Mas nenhuma precaução impedia as visitas do homem sujo, a aparição que se arrastava para dentro dos seus sonhos e agora se manifestava também em plena luz da tarde. Em uma das últimas mensagens enviadas ao irmão, escreveu: ele não me deixa dormir. Ele está dentro da parede. Ele me olha enquanto eu respiro. Naquela mesma noite, os vizinhos ouviram gritos ensandecidos vindos do apartamento de Eduardo. Quando a polícia arrombou a porta, encontrou o jovem trancado no banheiro, nu, com os olhos fixos no espelho rachado e o corpo coberto por arranhões que não pareciam feitos por unhas humanas. No vidro embaçado, escrito com sangue, estava a frase: "Quem é você agora?" Eduardo foi internado. Diagnóstico oficial: psicose aguda por uso de substâncias. Diagnóstico real: medo. Medo absoluto de alguém que já estava morto. Enquanto isso, Caio, que ainda tentava manter a pose de herdeiro arrogante, passou a viver cercado de seguranças. Instalou câmeras por toda a mansão, mandou benzer a casa, trocou de carro, de telefone, de cidade. Mas não adiantou. O espectro que agora o perseguia não respeitava limites físicos. Não precisava bater em portas. Ele aparecia no reflexo de janelas, nas telas de câmeras que deveriam garantir proteção, nos cantos escuros dos corredores de mármore. Caio via, sim, mas não conseguia fazer ninguém acreditar. Em uma manhã gélida, durante uma reunião com os sócios do grupo empresarial da família, Caio perdeu o controle. No meio da apresentação, gritou em desespero e apontou para o vidro escurecido do auditório. "Ali, vocês não estão vendo? Ele está aqui, olha para ele. Ele está me olhando, pelo amor de Deus." Mas não havia nada. Ou talvez só ele pudesse ver. A partir daquele dia, Caio deixou de sair de casa. Trancava-se no quarto, onde todas as luzes ficavam acesas 24 horas por dia. Mandou arrancar todas as cortinas, tapar frestas, desligar campainhas. O silêncio, antes aliado dos poderosos, agora se tornara a trilha sonora da própria paranoia. Dormia com um facão ao lado da cama. E mesmo assim, o som das batidas continuava, sempre às 3. Batidas secas, 3 vezes. Como o número de golpes que eles acreditavam ter sido suficiente para matar um homem. Mas eles estavam errados. Zé do Lixo não morrera ali. A última vez que alguém viu Caio foi através da câmera de segurança interna de sua mansão. As imagens recuperadas dias depois mostravam o jovem andando de costas para a parede, chorando, suplicando em voz baixa: "Por favor, não me olhe assim. Eu era só um garoto. Foi só uma brincadeira." Na gravação, quando ele chega ao canto do quarto, a câmera falha. A imagem congela por 6 segundos. Quando retorna, o cômodo está vazio. Mas no chão, bem no centro, há uma poça escura e pegadas molhadas saindo em direção ao corredor. Pegadas descalças, desiguais, uma maior que a outra. Dias depois encontraram o corpo de Caio, ou o que sobrou dele, no mesmo estacionamento onde tudo começou. Os ossos estavam quebrados, o rosto irreconhecível e um espelho rachado estava enfiado entre suas mãos. A polícia classificou como acerto de contas. A família pagou para abafar, mas o vídeo da câmera caiu na rede. E quem assistiu jura que por um segundo consegue ver, atrás de Caio, a sombra de um homem magro com olhos fundos e uma tábua ensanguentada apoiada no ombro, olhando direto para quem assiste, como se perguntasse: "E você?
também teria ignorado. O que começou como um sussurro se espalhou como peste silenciosa. A cidade que antes desviava o olhar, agora murmurava nas esquinas, tremia nos becos e se calava diante do inexplicável. Os dois jovens que tinham tudo morreram com expressões de pavor indescritível. Não era medo de ladrão, de morte rápida, de agonia física comum. Era o terror profundo de quem foi confrontado com o peso do próprio desprezo. E, de algum modo, todos sentiram isso. Algo mudou nas ruas. Algo acordou nos ossos da cidade. Após as mortes, outros relatos começaram a surgir. Gente comum, motoristas, entregadores, atendentes, transeuntes noturnos, começaram a notar movimentos estranhos perto do velho supermercado. Um vulto que atravessava paredes. Um homem curvado, de roupas rasgadas, que desaparecia ao ser encarado. Um silêncio anormal às 3h13, seguido por um vento gélido mesmo nos dias mais abafados. Alguns tentaram gravar. Nada aparecia nas filmagens, mas quem esteve ali sabia. Foi um gari quem primeiro disse em voz alta o que todos já sussurravam. O Zé voltou, e ele está protegendo quem é igual a ele. Coincidência ou não, episódios de violência contra moradores de rua começaram a diminuir de forma abrupta nas redondezas. Grupos que antes zombavam, que chutavam caixas de papelão e derrubavam os parcos abrigos dos invisíveis, agora atravessavam a rua em silêncio. Um adolescente que tentou jogar álcool em um mendigo acordou no dia seguinte com a pele da mão toda descascada, como se tivesse sido queimada, sem ter acendido nenhum fogo. Um empresário que agrediu verbalmente uma mulher em situação de rua morreu de infarto súbito na calçada do mercado. Testemunhas disseram que ele caiu olhando fixamente para o nada e que, segundos antes de colapsar, murmurou: "Não, de novo não." No centro da cidade, onde antes havia apenas pressa e indiferença, uma nova rotina se impôs. Pessoas passaram a deixar garrafas de água, pedaços de pão, cobertores improvisados sobre bancos de praça. Ninguém assumia, ninguém comentava, mas todos sabiam. Era uma forma de pedir desculpas ao esquecido, ao rejeitado, ao mártir sem nome. Alguns moradores mais sensíveis afirmavam sentir algo no ar. Uma presença triste, porém vigilante. Uma espécie de juízo pairando sobre os que se achavam intocáveis. O velho supermercado, por sua vez, entrou em colapso financeiro. Boatos, abandono, medo. Funcionários se recusavam a trabalhar no turno da noite. Câmeras quebravam. Produtos caíam das prateleiras sem motivo. O novo gerente jurava ouvir em certos momentos o som de ossos sendo quebrados vindo do estacionamento vazio. A empresa tentou reabrir com nova marca e fachada. Durou 6 dias. No 7º encontraram um cachorro morto no centro do pátio com os ossos da pata traseira esmagados e um espelho rachado ao lado. Mas talvez o mais assustador não fosse o que acontecia no mercado, nem os vultos vistos nas madrugadas. Era o vídeo, o passo-vídeo original. Aquele que mostrava a execução brutal de Zé do Lixo. O arquivo, mesmo deletado dos celulares, dos backups, das nuvens, reaparecia, sozinho, do nada, em celulares de pessoas aleatórias, num grupo de família, numa Smart TV ligada sozinha às 3 da manhã, e em todas as versões, o rosto dos assassinos agora era claro, nitidamente visível, como se o próprio espectro quisesse que todos soubessem, como se exigisse que ninguém mais tivesse a desculpa do não vi, porque agora todos viam. E quem vê, carrega. A lenda havia escapado dos becos e invadido a cidade. Não era mais apenas uma história contada entre catadores de latinha, nem um boato murmurando entre motoristas noturnos. Agora era um nome que todos conheciam. Um nome que não aparecia em documentos nem em jornais, mas que ecoava nas ruas com o peso de um julgamento antigo. Zé do Lixo. O espírito que se levantou da sarjeta, não para assustar, mas para lembrar e cobrar. Aqueles que ignoraram seus gemidos em vida, agora ouviam seus passos, mesmo com os ouvidos tapados. Os olhos dele estavam em todo lugar. No reflexo de uma vitrine, no vidro embaçado de um ônibus, nas telas escuras de celulares esquecidos sobre a mesa. Era impossível escapar. E então, um por um, começaram a cair.
Pessoas que em algum momento zombaram, agrediram ou simplesmente fingiram não ver a dor alheia começaram a experimentar uma cadeia de desgraças inexplicáveis, perdas repentinas, surtos psicóticos, mortes em circunstâncias tão bizarras quanto improváveis. A cidade que antes aplaudia silenciosamente o sumiço de um indigente, agora sussurrava preces ao passar por qualquer pessoa dormindo na calçada. Bom dia, moço. Tudo bem aí? Deus te abençoe. Frases simples que antes eram inexistentes tornaram-se rituais de proteção. O medo da maldição se tornou maior do que o desprezo. O velho supermercado foi demolido. Os donos tentaram abrir um novo empreendimento no local, um restaurante gourmet. No dia da inauguração, a fachada desabou. Não houve feridos, mas o letreiro caiu exatamente sobre a porta, destruindo o nome do estabelecimento. Atrás dos escombros, o que apareceu foi ainda mais perturbador. Uma pilha de papelão encharcado de sangue. E sobre ela, uma tábua de madeira com 3 marcas profundas, como se algo tivesse sido arrastado ou espancado ali. As obras nunca mais foram retomadas. O terreno permanece vazio, encantado ou amaldiçoado. Foi então que uma criança fez o que nenhum adulto teve coragem. Durante um passeio com a escola, ao ver um homem sujo dormindo sobre panos ao lado de uma lixeira, ela se aproximou e lhe entregou seu lanche, sem dizer nada. Apenas deixou o alimento ao lado dele e sorriu. A professora tentou puxá-la, mas a menina se recusou a ir embora. Quando finalmente voltou, olhou para a educadora com olhos serenos e disse: "Ele me olhou e sorriu também." Naquela noite, nenhuma câmera travou, nenhuma batida foi ouvida. Pela primeira vez desde a morte de Zé, a cidade dormiu em paz. Alguns acreditam que o gesto da criança apaziguou a dor, que o espírito, ao receber um ato de compaixão genuína, foi finalmente acolhido. Outros dizem que ele apenas se acalmou, esperando a próxima injustiça, esperando o próximo silêncio, a próxima covardia. De qualquer forma, uma coisa ficou clara: Zé do Lixo nunca mais seria invisível, nunca mais seria só mais um. Ele se tornou símbolo, guardião, juiz e, talvez, santo dos esquecidos. A cidade aprendeu do jeito mais cruel que quem não vê a dor dos outros. Um dia, será forçado a vê-la de perto. Na calçada fria, onde Zé do Lixo costumava dormir, onde suas costas curvadas suportaram noites de desprezo e sua alma se dissolveu em lágrimas invisíveis, hoje há algo que ninguém ousa pisar. Um pequeno espaço, delimitado por tijolos quebrados, cercado por velas improvisadas, flores murchas e pedaços de papelão com frases escritas à mão. Nenhuma prefeitura oficializou, nenhuma autoridade reconheceu, mas todos respeitam. Ali se formou um altar, um santuário dedicado não só a ele, mas a todos os que foram ignorados até o último suspiro. A placa de metal que um dia marcou sua cova no cemitério foi misteriosamente levada dali e colocada sobre esse altar. Alguém riscou nela com prego uma única frase: "Eu existi." Ao lado, uma foto borrada, retirada de um vídeo antigo, talvez do circuito interno do mercado, mostra um homem de olhar vazio e barba desgrenhada, segurando um saco de pão como quem segura o mundo inteiro. Crianças deixam balas ali. Moradores em situação de rua se ajoelham e rezam, e aqueles que o desprezaram evitam passar. À noite, algumas pessoas juram ver, de longe, uma figura sentada ao lado das velas. Um vulto imóvel, com a cabeça baixa, como se esperasse algo. Um pedido de desculpas? Uma lembrança? Ninguém sabe. Mas o silêncio naquele local é absoluto, como em velórios antigos, como nos quartos onde a morte passou e deixou a janela aberta. A cidade seguiu. As luzes acesas voltaram. Os carros passam correndo. Os sorrisos falsos, as vidas corridas, o consumismo, os vícios, tudo continuou. Mas algo dentro dela quebrou para sempre. Porque agora existe um nome que ecoa no fundo da consciência coletiva, como uma ferida aberta que não fecha: Zé. O homem que nunca teve ninguém. O homem que morreu como um cachorro. O homem que voltou como espelho. E todos que olham para ele veem mais do que um espectro. Veem a si mesmos. Veem o que preferiram ignorar.
Veem o preço da indiferença. Um padre passou por lá uma vez em silêncio, colocou uma vela, se ajoelhou e, quando se levantou, disse apenas: "Isso aqui não é assombração, é lembrança. Lembrança de quem somos quando ninguém está olhando." Então, se um dia, ao caminhar por uma rua vazia, você sentir um arrepio inesperado ou ouvir passos atrás de si sem ninguém por perto, pare, olhe em volta. Veja se não há alguém dormindo ao relento. Veja se você não está repetindo o erro da cidade, porque agora você sabe. Zé vê tudo, Zé escuta tudo, Zé cobra, e ele só perdoa quem olha e estende a mão.